O mito Pocahontas na Disney Renaissance. Das narrativas de um mito fundador aos dilemas identitários dos Estados Unidos na década de 1990. Tese apresentada por Raiz Almeida, sob a orientação do professor Dr. Marcos Silva, na Universidade de São Paulo. A Disney e suas narrativas de contos de fadas desenvolveram ao longo do tempo uma forma especial de contar histórias para diversas gerações. Entre o Era Uma Vez e o Felizes para Sempre, suas narrativas vão nos ajudar a refletir sobre o cinema de animação como documento histórico, pois um certo dia, Walt Disney disse: "Faço filmes para entretenimento. Depois, os acadêmicos dizem o que eles significam." Então, escolhemos aqui aceitar o desafio e compreender a história pesquisando sobre o cinema de animação de uma das empresas de entretenimento mais poderosas e lucrativas do mundo e como ela constrói uma representação de leituras do passado num contexto muito importante para a nossa história recente, a década de 1990, com a reconfiguração do mito Pocahontas na Disney Renaissance. A Disney, em seu conjunto de filmes, oferece a todos nós, através do encantamento de suas narrativas, uma visão de mundo com determinadas posições políticas e ideológicas ao longo de várias décadas, marcando o imaginário de gerações, tendo seu peso na construção da memória e da história do nosso tempo. Sua importância ainda se amplia quando refletimos sobre o peso ideológico dessa magia, com posturas frequentemente imperialistas, legitimadoras do capital, como nos alertou Dorfman e Matelar, no clássico e contestador livro Para Ler o Pato Donald. Eles, como outros pesquisadores, apontam que a produção da Disney é muitas vezes utilizada como instrumento ideológico, ligado aos interesses americanos, tanto político como econômico. Eles são enfáticos em dizer que a Disney é parte de nossa habitual representação coletiva. Compreendemos que sua influência se dá a partir da indústria cultural americana em relação ao mundo através do imperialismo cultural. E é aqui que trazemos Todorov para a discussão sobre o papel da ideologia na reflexão sobre a história, buscando entender não a relação entre um ou outro, mas um e outro, a relação entre nós e os outros, entre o grupo social ao que se pertence e ao que não fazem parte dele, a relação entre a diversidade dos povos e a unidade humana. Mas sobre o que fala o filme Pocahontas? É um filme que nos conta uma história, mas não uma história qualquer. Esse filme fala da história de uma mulher indígena que viveu no século XVII, uma nativa americana tratada como um herói histórico, intimamente ligada à construção da identidade nacional norte-americana, ligada à memória e ao imaginário de uma nação. Seu mito narra a origem do povo americano. E se para Barthes o mito é uma fala, seguimos as pistas deixadas pelo caminho da trajetória do mito Pocahontas para conhecer o que fala a sua historicidade e a forma pela qual esse mito foi entendido ao longo do tempo até chegar à sua ressignificação pela narrativa Disney da década de 1990. Para conhecer a história que faz o filme e a história que o filme faz. A presente tese nasce de algumas inquietações enquanto pesquisadora. Por um lado, vejo a necessidade de se compreender a dimensão da influência da cultura audiovisual na formação dos indivíduos e da sociedade, e na articulação entre o cinema e a história, que se mesclam, se confundem e se combinam. Por outro, há de compreender como estamos constantemente construindo ou ressignificando mitos, construindo ou reconstruindo heróis, salvadores imaginários, capazes de nos libertar e de nos unir. A Disney sempre me inquietou, seja pelo seu poder simbólico de construir significados que ficam marcados na memória desde a infância até a fase adulta,
seja por perceber o quanto e o que podemos aprender com os seus filmes. Discutimos aqui como a Disney, através do filme Pocahontas, dialoga com o contexto histórico dos Estados Unidos dos anos 90 e seus principais dilemas, através de um de seus mitos fundadores, criando uma cultura histórica e um imaginário sobre culturas e identidades em torno de sua narrativa. Pocahontas é a primeira personagem que a Disney desenvolve baseado em fatos reais. Uma protagonista que não é branca nem europeia, uma índia nativa americana, uma espécie de princesa, já que era a filha do chefe dos Powhatans, conhecida por se tornar uma mediadora nas relações entre os índios nativos americanos e os colonizadores ingleses durante o processo de ocupação da Virgínia. Na versão da Disney, Pocahontas se apaixona pelo capitão John Smith, que trocam conhecimento sobre as diferentes culturas. Mas o amor se torna impossível, já que existe um conflito entre os colonizadores e os índios nativos, transformando a narrativa numa versão americana de Romeu e Julieta, num ato heróico. Pocahontas salva Smith de ser executado por seu pai, mas no fim do filme, como na história, John Smith retorna à Inglaterra ferido e Pocahontas fica em sua terra natal. É o primeiro filme da Disney que não termina com a união do par romântico. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, "Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever!" O resgate do mito Pocahontas 400 anos depois pela Disney traz em sua trama questões pertinentes às demandas do seu tempo, como o debate ambientalista e a forma como os nativos americanos se relacionavam com a natureza, e sobre o papel da mulher nos anos 90. A animação da Disney provocou muita discussão e aumentou significativamente o interesse em novas pesquisas sobre o tema. Todas as discrepâncias entre a narrativa Disney e as narrativas históricas provocaram muitos a contrastar a versão cinematográfica com outras narrativas sobre Pocahontas. Analisar o poder de um mito fundador, observar como ele foi construído, forjado, fabricado e idealizado de acordo com os desejos, demandas e dilemas de cada época através dos séculos, foi um desafio muito estimulante. As viagens no tempo através da história nos levam a diversos lugares de memória, onde os encontros culturais e os confrontos políticos se tornaram a base da fundação da nação americana. Ao iniciar essa pesquisa, não imaginava a diversidade de fontes que iria cruzar. Analisando as diversas fontes históricas na perspectiva de compreender a trajetória do mito Pocahontas, o filme se mostrou uma importante chave interpretativa para compreender a sociedade americana dos anos 90, bem como a maneira pela qual a Disney a representava nesse filme. Autores como Robert Stan, Johnson Shell, Savieto discutem e criticam as questões de raça e gênero, pois durante a Disney Renaissance, a representação da mulher e das princesas, tão caras aos estúdios Disney, sofreram modificações de personalidades, passando a serem representados como mulheres mais fortes e assertivas. A questão de raça e etnia também passou a ser abordada durante esta era, como os árabes em Aladdin e os africanos em Rei Leão, os chineses em Mulan e os nativos americanos em Pocahontas, bem como os excluídos e os ciganos e os deficientes em O Corcunda de Notre Dame. Nosso marco teórico dialoga com Hall, Todorov, Said, Irene Thompson e outros autores que se tornaram fundamentais para a nossa análise. Rosenstone, Burgoyne e Gleisch lançaram luz para a compreensão da abordagem posta pela Disney desde seus primórdios,
centrada numa perspectiva dentro do ideal americano como elemento fundamental de seus filmes. Muitos autores mostram que os filmes de Hollywood, baseados no American Way of Life, criaram mitos em torno de valores, tanto sociais como individuais, de felicidade, sucesso, honestidade e muita ênfase no poder da nação americana como pátria que abriga todos e é um exemplo de democracia. E muitos outros autores debatem sobre o papel da Disney na cultura americana. A análise do filme foi crucial para identificarmos as estratégias narrativas na representação de diversas identidades e culturas. Henri Giraud sugere que passemos a empreender novas perspectivas de análise da Disney que ligue, em vez de separar, os aspectos sociais, culturais e políticos nos quais a empresa está fortemente engajada, levando em consideração o poder que ela exerce através de uma pedagogia do entretenimento, referindo-se a ela como a máquina de ensino da Disney. Enfatiza que a pesquisa sobre a Disney tem de ser primeiro histórica, relacional e multifacetada. Foi isso que tentamos fazer quando cruzamos diversas fontes históricas ao analisar uma narrativa fílmica. Ao nos depararmos com múltiplas possibilidades de análise, percebemos que Pocahontas da Disney é um filme provocador, pois ele tem uma grande capacidade de gerar, além de encantamento e entretenimento, polêmicas, dilemas e pesquisas, muitas pesquisas. Entre os erros e acertos históricos, as escolhas para a narrativa da Disney sobre o mito Pocahontas reavivam um mito, adaptando-o às demandas do seu tempo e gerando muita discussão. A fonte principal de nossa pesquisa é o próprio filme Pocahontas, de 1995, seguindo de outras fontes secundárias, como documentários, entrevistas com diretores e criadores do filme, matérias jornalísticas do New York Times sobre a recepção ao filme na época do lançamento, revistas especializadas em cinema e o site IMDb, como também outras representações de Pocahontas em cartas, quadros, músicas, esculturas, propagandas e exposições. Uma outra fonte importante é o livro The Art of Pocahontas, escrito por Rebelo. Nele encontramos a história da criação do filme, a inspiração e a imaginação da equipe de cineastas do projeto, desde as primeiras apresentações de arte conceitual e ideias de histórias até o trabalho final de animação, detalhando vários aspectos da produção. Temos também o livro de Vogler, A Jornada do Escritor, que ajudava os roteiristas da Disney para a construção de narrativas dentro de uma estrutura mítica da jornada do herói. Nossa análise perpassa por 3 níveis de duração. No primeiro capítulo, intitulado Fios e Rastros do Mito Pocahontas, abordamos a construção do mito na longa duração, através dos séculos até os dias atuais. Os mitos estão presentes na nossa vida e no nosso imaginário. Percebemos que o mito Pocahontas vai sendo elaborado através dos séculos e das representações da sua jornada do herói em pinturas, esculturas, livros, músicas e filmes, analisando como as diversas culturas reconfiguram e ressignificam seu mito nas suas narrativas. O segundo capítulo, Cinema, História, Mitos e Memórias, perpassa pela média duração, onde tentamos compreender o papel do cinema através da história, desde o surgimento de Hollywood, com as fortes representações dos índios americanos no século XX e da representação da mulher na construção de um imaginário da cultura americana. Analisamos também como os estúdios da Walt Disney vão se adaptando à linguagem hollywoodiana desde o seu início em 1923, onde buscamos compreender como os filmes vão construindo o imaginário de uma nação
e como essa nação se vê representada em outras culturas e identidades até a era da Disney Renaissance. No terceiro capítulo, chamado Pocahontas nos combates e dilemas dos anos 90, nós nos centramos no nível do acontecimento, na própria década, período em que o filme foi produzido e lançado no mercado, quando a globalização, o liberalismo e o multiculturalismo dão o tom das narrativas, juntamente com o fato de os Estados Unidos estarem vivendo um momento de revisitação do passado, ao comemorar 500 anos de descobrimento. Nesta década, o ativismo indígena, a questão ambiental e o novo papel da mulher também eram temas quentes. No quarto capítulo, intitulado Pocahontas, o poder da imagem na história das Américas pelo cinema da Disney, focamos no filme em si, em conhecer a sua história, sua produção, o lançamento apoteótico no Central Park para 100 mil pessoas e a sua recepção. Depois de ver e rever o filme, analisamos como a Disney ressignificou e reconfigurou o mito nele tratado. Analisamos também como o mercado se apropriou do filme através de ações de merchandising vinculados à marca Disney, com produtos colecionáveis de brinquedos dos personagens do filme em brindes ligados a jogos e à indústria de alimentos, funcionando como agentes divulgadores e catalisadores do filme. Na análise do filme e sua estrutura narrativa, observamos nuances que passam despercebidos para o espectador. O olhar do historiador, ao relacionar o filme ao seu contexto, possibilitou conectá-lo a diversos momentos históricos, desde a fundação dos Estados Unidos da América até as questões pertinentes à década de 1990. Tentamos compreendê-lo tanto como fato histórico, quanto como uma forma de se compreender a história contada na sua narrativa, em como pode ser construída e legitimada uma representação histórica a partir do cinema de animação. O filme foi dividido em 15 cenas dentro de 3 atos, baseado na jornada do herói, desenvolvendo uma análise a contrapelo à luz dos teóricos para compreender a trama dessa representação. Percebemos, por fim, que o filme é um projeto de brancos e também de índios, que se encontram numa guerra cultural, numa disputa de narrativas. É como se percebêssemos 2 projetos paralelos circulando no e ao redor do filme. É preciso ter em mente que o passado é construído a partir de uma seleção de narrativas que irão compor a história. É muito interessante olhar para os efeitos de sentido que as representações têm na sociedade, o modo como ela incorpora esses sentidos e os faz circular. A Disney, ao longo do tempo, vem lidando com as produções históricas e discursivas de raça, gênero e diversos modos de como entendemos o outro, especialmente em relação à cultura dos Estados Unidos. São discursos que se repetem e que precisam ser analisados. Mas é preciso fazer perguntas e mais perguntas, tanto sobre o discurso da Disney, quanto sobre o discurso do multiculturalismo, do discurso dos nativos americanos, do discurso do feminismo, do discurso da inocência. Não há inocentes. Todos os lados têm suas formas de engajamento, de identidades, de lutas de sobrevivência e de criação de discursos e visões de mundo. Analisando o filme, percebemos outras nuances além do discurso ambientalista e da história de amor. Vimos conflitos de classe entre os trabalhadores marinheiros e o governador Radcliffe, pois se sentiam explorados e mal remunerados. Vimos conflitos de papéis de gênero em Pocahontas com o pai, na busca de um novo lugar no papel na sociedade. Vimos os conflitos entre os povos indígenas e os europeus, numa clara demonstração do que Todorov nos traz em seu livro Nós e os Outros, sobre a diversidade humana e os aspectos da intolerância com o outro, o estranho, o selvagem, o bárbaro, o desconhecido, o diferente de mim.
Assim, a visão do mundo gerada pela Disney no filme Pocahontas nos leva a pensar sobre o cinema como dispositivo político. Tratamos aqui da possibilidade de um produto cultural ser um impulsionador do conhecimento sobre o passado e suas conexões na relação com o presente. O caráter de verdade do filme oferece uma grande legitimidade na representação que, ao se alinhar com o poderoso dispositivo pedagógico do cinema, nos leva a refletir sobre o papel do cinema de animação da Disney na educação permanente da sociedade. O cinema nos ensina história através do prazer, mas temos que aprender a ver os filmes e questioná-los e compreendê-los. Percebemos que o cinema da Disney constrói e molda de forma poderosa o modo como a paisagem cultural da América é imaginada e sua história é lembrada na memória de gerações. Buscamos compreender não só o presente pelo passado, mas também compreender o passado pelo presente. Afinal, para que serve a história? Não é, Mark Bloch? Obrigado pela atenção.